Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu ministério, sua família. Que é o pastor Ciro Vargas e eu estou aqui para compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. O Senhor tem tocado no meu coração para me trazer uma série de estudos a respeito dos frutos do Espírito Santo. Aqui no canal do YouTube, nós fizemos há um tempo atrás uma série de estudos a respeito dos dons do Espírito. E a gente falou ali muito simples o que eram os dons do Espírito e como eles operavam na igreja, para a edificação da igreja. E agora eu gostaria de trazer aos irmãos estudos simples também, práticos também, em relação aos frutos do Espírito. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus, ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E se nós estamos enxertados nele, nós precisamos ter vida. E nós precisamos produzir frutos. Frutos que venham permanecer aqui nesta vida. E frutos que venham permanecer também na vida eterna. A Bíblia também fala, o próprio Senhor Jesus falou, que a árvore ela é conhecida pelos frutos que ela produz. Por quê? Porque muitas vezes há árvores que aparentemente são bonitas. Aparentemente, quando você olha para elas, elas têm uma aparência boa. Mas o fruto que elas dão, o fruto que elas carregam, ou seja, a essência que elas carregam, não é uma essência boa. Então, no reino de Deus, nós precisamos produzir frutos. Há vários frutos do Espírito. E em Gálatas capítulo 5, versículo 22, ali o apóstolo Paulo relata alguns frutos. E eu vou estar lendo para os irmãos e irmãs aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz: Mas os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Versículo 23 diz: mansidão e domínio próprio. Não há lei contra estas coisas. Olha só, o apóstolo Paulo está dizendo que contra esses frutos, não há lei contra eles. Por quê? Porque esses frutos, eles fazem parte da essência cristã. Eles fazem parte daquilo que há de melhor no cristão. E, querido irmão e irmã, você tem que entender que se você está em Cristo e você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, você precisa ter esses frutos na sua vida. O cristão, ele não é conhecido por aquilo que ele fala. O cristão, ele não é conhecido por aquilo que ele prega, mas ele é conhecido por aquilo que ele vive. Ele é conhecido por aquilo que ele demonstra com atitudes. A própria palavra diz, falando em relação à fé, que a fé sem obras, ela é morta. Então, eu posso falar bonito, eu posso pregar bonito, eu posso louvar a Deus bonito, eu posso profetizar a Deus bonito, mas o que realmente vai dizer se eu sou um verdadeiro cristão ou não, vai ser os frutos que eu carrego. Então aqui eu gostaria hoje de falar primeiramente um pouquinho em relação ao primeiro fruto que o apóstolo Paulo ele lista. Vou falar algo bem simples, bem prático, vai ser muito ligeiro, mas para que você possa entender esse fruto e para que você venha até mesmo analisar se você tem este fruto na sua vida. Porque se Jesus é a videira e nós somos o ramos e o Pai é o agricultor, nós precisamos estar dando frutos. Nós precisamos produzir os frutos do Espírito Santo. Diz assim o apóstolo Paulo, mas os frutos do Espírito são, primeiro ele fala, amor. A Bíblia diz, irmãos, que Deus ele é amor. A essência de Deus é amor. Então, o apóstolo Paulo, listando esse primeiro fruto aqui, ele está dizendo que o cristão ele precisa entender que ele precisa produzir o fruto do amor, ou seja, amar as pessoas. A própria Bíblia diz que os primeiros dois mandamentos são quais? Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
Então, quando Deus deu os mandamentos para Moisés, Deus falou para Moisés, olha, os primeiros 2 mandamentos essenciais, os principais, todos os mandamentos eles são importantes. Mas aqueles que precisam ser observados amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor ele tem que estar na nossa vida, ele é um fruto, ele precisa produzir a árvore. Nós, como ramos, no reino de Deus, na oliveira, né, nós precisamos produzir o fruto do amor. Eu não entendo como é que tem cristãos dentro da igreja que não gostam das pessoas, que não gostam do irmão, que não gostam de uma irmã. Eu não entendo como é que tem pessoas dentro da igreja que muitas vezes até mesmo conseguem nutrir ódio por pessoas. Ah, pastor, mas o fulano no passado me machucou muito. O fulano no passado me magoou muito. Mas mesmo que essa pessoa tenha feito o que for para você, se você produzir o fruto do amor, você vai entender que aquela pessoa agiu daquela maneira com você, ela agiu errada, não foi a maneira correta, mas ela é o teu próximo. E tu precisa amar a ela. Amar. Assim como tu diz que tu ama a Deus. É que nem a palavra do Senhor diz. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não consigo nem mesmo amar aquele que eu vejo? Então a gente vê que muitas vezes dentro das igrejas, irmãos, há muita falsidade nesse sentido. Ou seja, as pessoas dizendo que amam a Deus, e que Deus é lindo, e que Deus é maravilhoso, e que Deus isso, e que Deus aquilo, ou seja, amam a Deus excessivamente, mas odeiam pessoas, não gostam de pessoas. A gente tem que entender, irmãos, que o fruto do amor, ele tem que estar agindo na nossa vida. O apóstolo Paulo também diz, né, que há dons maravilhosos, mas lá ele fala em relação ao amor como dom, ele diz, o maior de todos é o amor. O dom de profecia é maravilhoso, né, mas o maior é o amor. E aqui eu deixo essa pergunta para você. Você tem amado as pessoas como Deus tem dito para você amar? A Bíblia diz que nós devemos até mesmo amar aos nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos, porque é fácil amar aqueles que nos amam. É fácil orar por aqueles que oram por nós. Difícil é a gente amar aqueles que nos odeiam. Difícil é a gente orar por aqueles que desejam o nosso mal. Mas quando o fruto do Espírito Santo, chamado amor, está operando na nossa vida, nós vamos amar Deus, nós vamos amar aqueles que estão na nossa volta, nós vamos amar aqueles que não gostam de nós. Por quê, queridos? Porque amar é uma escolha. Eu escolho amar as pessoas. Eu escolho amar. Meu irmão e minha irmã, você escolhe amar as pessoas. É uma escolha sua. O amor ele é desenvolvido. O amor ele é gerado dentro de nós através de uma escolha. Eu decido amar uma pessoa ou não amar. Eu decido trazer uma pessoa para perto de mim ou afastar uma pessoa de mim. Então, queridos irmãos e irmãs, eu deixo essa pequena palavra para vocês hoje aqui, a respeito do fruto do Espírito chamado amor. Desenvolva esse fruto na sua vida e você vai ser tremendamente abençoado. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Amanhã nós vamos estar aqui trazendo mais um fruto do Espírito Santo para vocês. Fique na paz do Senhor Jesus, compartilhe este vídeo, se inscreva no nosso canal, comente lá no canal, vai ser importante, né? Dê o seu likezinho lá no canal e que Deus te abençoe em nome de Jesus.